Já estamos de volta, segundo bloco TV Câmara recebe, hoje recebendo o nosso querido Sargento Juarez da Silva Nunes, chefe de instrução do Tiro de Guerra 02043, que no primeiro bloco falou um pouquinho sobre a sua trajetória, sua carreira, o início, seu início na carreira militar. E agora no segundo bloco, Sargento, vamos falar um pouquinho sobre as ações do Tiro de Guerra aqui em nossa cidade. E o senhor disse muito bem no início do programa, em meio ao enfrentamento à Covid-19, eu tenho certeza que o Tiro de Guerra está colaborando bastante com as ações, campanhas que estão sendo realizadas já há alguns meses, além de outras ações e projetos que também são realizados habitualmente durante todo o ano. Vamos falar um pouquinho sobre as principais ações do Tiro de Guerra e depois vamos falar um pouquinho sobre as campanhas que vocês também estão sendo convidados, pedindo à população, à comunidade, alguns setores pedindo auxílio do Tiro de Guerra e o senhor, claro, atendendo a nossa sociedade, a nossa comunidade, junto aos atiradores, através dos atiradores. Então, o ano passado, quando nós chegamos, logo de cara, nos deparamos com um projeto magnífico que o Tiro de Guerra está já desenvolvendo há 2 anos. Então, ano passado, no seu 3º ano, fizemos o projeto Atirador Mirim, né, que foi uma experiência nova, pegar jovens, né, que em situação de vulnerabilidade social, né, aí essa situação de vulnerabilidade social a gente pega tudo que imaginar, tudo que é tipo de problema, né, familiar, social, drogas e diversos, que estão aí na comunidade, espalhados aí pela cidade. E, né, para nós era uma novidade, desenvolvemos um projeto, creio que foi para a sociedade bom, né, para nós foi muito gratificante. Claro. E estendemos o ano passado esse projeto para a cidade de Bastos também. Então, tínhamos o projeto aqui, tínhamos em Bastos. Foi sensacional o aprendizado, a troca de ideias, parceiros, os padrinhos que ajudam, fazem o projeto acontecer, nossa Secretaria de Educação do município, nossa Diretoria de Ensino do Estado, né, e os padrinhos que financiam o projeto e os colaboradores que temos psicólogo, né, assistente social, médico, dentista, nutricionista, então cozinheiro, os motoristas que conduzem essa criançada, então é um aparato muito grande, que quem está de fora às vezes não tem a noção de o quão grande é o projeto Atirador Mirim, né? Ainda no ano passado fizemos várias atividades junto com o Poder Público Municipal de arrecadação de alimentos, arrecadação de agasalhos, né, mutirões de limpeza no enfrentamento o ano passado principalmente com o mosquito da dengue, né, e não só aqui em Tupã, mas cidades vizinhas que nos solicitavam, a gente estava presente. Parapuã, Rinópolis, Bastos, enfim, aqui ao entorno nós estávamos visitando e apoiando todas aquelas cidades que nos solicitavam. Fizemos ano passado uma bela apresentação, uma belíssima apresentação no aniversário da cidade com os nossos atiradores. Fizemos a atividade de 7 de setembro, que a gente não pode deixar de comemorar uma data importante, claro, né? O 7 de setembro, que é a nossa independência. Comemoramos o Dia da Bandeira, que é importantíssimo. Então, várias solenidades o ano passado aconteceu. Esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, nós estamos restritos. Não podemos comemorar com a solenidade cívico-militar o Dia do Exército, né, 19 de abril, sim, e várias outras atividades que gostaríamos de desenvolver, principalmente o nosso projeto Atirador Mirim, que está parado esse ano, não podemos... fizemos a convocação das escolas, fizemos reuniões com os diretores, selecionamos as crianças e quando ia dar o pontapé inicial, veio a pandemia, nós ficamos de pés e mãos atadas quanto ao nosso projeto Atirador Mirim esse ano e a criançada na expectativa, quando nos encontra na rua aí, fica nos perguntando, quando vamos começar? A resposta, infelizmente, nós não obtemos por conta da pandemia. E mesmo com essas dificuldades, né, Sargento, como eu disse, a população que busca auxílios, tem buscado ajuda, o Tiro de Guerra sempre é à disposição da sociedade, né? O senhor citou muito bem a questão do ano passado, eu lembro disso, a questão da dengue aqui, né, onde os atiradores colaboraram naqueles mutirões de limpeza. Isso demanda, há necessidade de pessoas para ajudar, para colaborar, porque o volume é muito alto, muito grande. Então, o Tiro de Guerra sempre, dentro do seu trabalho, sempre esteve à disposição do poder público, das entidades,
né, a gente percebe que há uma dedicação e um amor por parte dos atiradores nessas ações. Nós pregamos dentro do tiro de guerra aquele slogan que já está lá, né, marcado em todos os tiros de guerra, dos mais de 170 e poucos tiros de guerra que existem no Brasil, né, que é uma escola de civismo e cidadania. Então a gente tenta passar para o jovem, né, atirador, esse ensinamento: civismo, cidadania, né, amor à pátria, dedicação principalmente à sua terra, aqui, à sua cidade natal. E dessa forma, nós apoiando com mutirões de limpeza, campanhas de agasalho, arrecadação de alimentos, nós estamos fazendo lá, estendendo a nossa mão amiga, o nosso braço forte para a sociedade e cada vez mais colocando esse sentido, esse espírito de cidadania, civismo, patriotismo no coração desse jovem que presta o serviço inicial obrigatório, né, por força de lei, é serviço inicial obrigatório, e nós todos os anos temos que completar as fileiras com 50 atiradores. Alguns voluntários, outros não, mas como eu falei, por força de lei, né, nós temos que completar o efetivo. E aí, né, dado o alistamento, o jovem é convocado, faz a sua seleção, sua inspeção médica, sanitária, e é feita a seleção e os 50 jovens acabam incorporando sempre no dia 1º de março do ano, né, que ele tem que prestar o serviço inicial. Fala um pouquinho sobre o período de alistamento agora, algumas mudanças. Eu sei que devido à pandemia também houve algumas mudanças nesse sentido, quanto ao alistamento propriamente dito, os critérios, o que houve de mudança? Nós temos hoje, até já existia uma plataforma, um link, né, para acesso e realizar o alistamento online, né, mas com a questão da pandemia, isso passou a ser mais difundido, mais divulgado, né, que é o www.alistamento.eb.mil.br, onde o jovem entra no site, faz o seu alistamento e imprime lá o seu certificado de alistamento. O nosso alistamento militar anualmente vai de 1º de janeiro até 30 de junho do ano, né, que o jovem completa 18 anos. Eu vou completar esse ano 18 anos, eu tenho de 1º de janeiro a 30 de junho para fazer o alistamento. Posteriormente, né, no alistamento eu indico lá, eu assinalo um número de telefone, um endereço de e-mail. Eu vou receber posteriormente a data, local e hora de apresentação para a seleção complementar. Que essa seleção é feita para o jovem se apresentar no ano seguinte e ingressar nas fileiras do Exército ou das Forças Armadas, né, como é o caso da Marinha e da Aeronáutica. Esse ano, especificamente por conta da pandemia, nós tivemos um volume muito baixo, uma quantidade baixa de alistados. E aí houve a necessidade de fazer uma prorrogação do prazo de alistamento. E aí o alistamento foi prorrogado até 30 de setembro. Então o jovem pode se alistar até 30 de setembro e assim ficar em dia com a sua situação militar. A gente sabe que é sabido que o jovem necessita de um comprovante hoje de quitação de serviço militar, né, que está quites com o serviço militar para fazer passaporte, retirar um passaporte, carteira de trabalho, poder dar matrícula numa faculdade. Então, é necessário o cidadão ter um comprovante de quitação com o serviço militar. Até porque isso aí é importante que o senhor disse, algum jovem deve pensar, mas não, eu não vou procurar, mas pelo contrário, se não procurar, né, se alistar, ou mesmo que tenha no futuro, né, um certificado de reservista, enfim, dispensa, se ele não tiver um documento, ele ficará impedido de tirar muitos documentos, enfim, de trabalhar, inclusive, diante do Ministério do Trabalho. Tem isso também, não tem? Tem isso. Então, é necessário o cidadão ter, né, no caso, o homem, ter um comprovante que ele está, né, em dia com a sua situação militar. E o jovem, 18 anos, qual o documento que eu vou apresentar? É uma pergunta que o jovem às vezes liga para o TG, ou até mesmo comparece no TG para perguntar. Sargento, eu estou me matriculando na faculdade, eu não tenho um documento de comprovação que eu estou em dia com a situação militar.
Aí vai a pergunta, você fez seu alistamento? Sim. Então, no momento do alistamento, gera um certificado de alistamento militar. Esse é um dos comprovantes que comprova que eu estou em dia. Que são obrigatórios. Eu estou alistado. E que são obrigatórios. E que são obrigatórios. Então, passaporte, emprego, carteira de trabalho, documento em si, em suma, ele é necessário ter um certificado ou de alistamento, ou de dispensa de incorporação, ou de isenção, ou até mesmo certificado de reservista, que são os documentos comprobatórios que ele está quites com a situação militar. Perfeito. Tem uma explicação, um esclarecimento para a população, para você jovem que está assistindo o nosso TV Câmara Recebe. Sargento, antes de encerrar o programa, eu queria perguntar também sobre, enfim, a gente, como eu disse, nós estamos aí em meio ao enfrentamento à Covid-19, né, estamos ainda na expectativa dos próximos dias, enfim, o que vai acontecer. Mas é claro, eu acredito que o tiro de guerra irá manter dentro das normas, dentro das restrições e dentro das normativas de saúde, né, o seu trabalho, as suas campanhas, auxiliando o município. Eu acho que agora é questão de ajudar, mais do que nunca colaborar. Muitas entidades estão realizando aí suas lives, ações de arrecadação de alimentos, porque sabemos que nesse momento muitas famílias estão passando uma situação muito complicada. De repente, pais de família que perderam o emprego, estão desempregados, estão passando necessidade. Então, nós percebemos um aumento no número de campanhas, principalmente de arrecadação de alimentos. E eu tenho percebido que o tiro de guerra sempre está do lado, sempre está auxiliando. Então, nós, né, como somos parte da comunidade, temos jovens que vêm da comunidade para o Exército Brasileiro, para o tiro de guerra, nos vemos na obrigação de estender a nossa mão, de nos ajudar, nos fazer presente. Então, desde o ingresso dessa nova turma 2020, no tiro de guerra, nós estamos participando de campanhas de arrecadação de alimentos, fizemos um drive-thru no tiro de guerra de arrecadação de alimentos. As lives que estão sendo feitas, nós estamos, de uma forma ou de outra, participando, ajudando. Lar Santo Antônio fez aí uma campanha, nós participamos, ajudamos, né? Agora mesmo, no final de semana, teve uma campanha de arrecadação de ração para o pet, animais, né, para os pets. Estávamos presentes também e assim a gente tenta, né, de uma forma ou de outra, apoiar as atividades que estão sendo feitas por grupos e até mesmo grupos de serviço, prestação de serviço, por pessoas, né, por munícipes que estão preocupados com a situação do próximo, que hoje, como você citou, o alto índice de desemprego que tem aumentado, a gente tem visto aí na cidade, andando pela cidade, algumas empresas estão fechando, né? Então, a pandemia como um todo, essa restrição está atingindo muita gente e aí vai a questão do desemprego e nós nos vemos na obrigação de ajudar, fazendo essas campanhas de arrecadação de alimentos, ajudando na distribuição, ajudando no que for possível, porque o tiro de guerra é da comunidade e, como eu sempre falo, vou falar novamente, estamos abertos, as portas do tiro de guerra estão abertas para a comunidade, para visitação, até mesmo para apoio. Com certeza, Sargento, e vale destacar, antes de encerrar o programa, né, do trabalho, né, do Exército Brasileiro. Nós estávamos até falando, até como curiosidade, a questão do efetivo hoje no país, né, das tecnologias empregadas no Exército, e o Sargento até brevemente me explicou aqui que hoje o Exército Brasileiro tem investido muito em tecnologia, né, com novos equipamentos, enfim, e isso é importante, inclusive exportando essa tecnologia para outros países. Países vizinhos têm realizado seus treinamentos também em nosso país. Então, quer dizer, o nosso Exército está muito bem no que diz respeito à tecnologia, à estratégia, né, a efetivo, né, ele inclusive me citando alguma coisa sobre números, até como curiosidade, né, o que hoje o Brasil tem à disposição de efetivo, né, numa situação extrema. Claro, nosso país é um país pacífico, o Brasil sempre foi um país muito tranquilo, muito pacífico nesse sentido, graças a Deus, mas numa situação extrema de estar se aliando a algum país, enfim, numa situação de guerra, né, vamos usar esse termo no caso, o que o Brasil teria hoje à disposição para uma situação extrema. E o Sargento explicou aqui um pouquinho para a gente, inclusive eu fiquei muito feliz, principalmente na questão da tecnologia, né, que hoje é desenvolvida, que é empregada, né, nos vários
setores do Exército Nacional? Hoje o Exército, né, conta aí com um efetivo de quase 250 mil homens prontos, aquartelados, que estão em condições de ser empregados, né? E desses 250 mil homens, grande parte está sendo empregada no apoio ao enfrentamento do Covid-19, né? São os nossos enfermeiros, médicos, né? Quer montando hospital de campanha, que nós temos ótimos hospitais de campanha com alta tecnologia. Perdão, só não querendo interromper, mas não deixa de ser uma situação de guerra. Nós estamos numa guerra contra a Covid-19. Estamos numa guerra contra a Covid-19, né? E o Exército está combatendo diariamente, junto com o poder público municipal, estadual e federal, para ganhar essa guerra, para ganhar esse combate. Temos, o Brasil, nos últimos anos, tem importado muita tecnologia e, recentemente, também exportou tecnologia aí, que foi, né, a nossa viatura de combate Guarani, terminou recentemente a sua fase de teste, já está em ação, né? E pode ter certeza, o nosso Exército Brasileiro, as nossas Forças Armadas estão preparadas, né, para qualquer enfrentamento e digo e afirmo que não perdem nada para qualquer outra Força Armada aí fora de algum país aí. Hoje, hoje nós temos dentro das nossas escolas de formação, né, um convênio com outros países, então nós recebemos militares de outros países para formação aqui no Brasil, assim como nós temos militares brasileiros fora recebendo também treinamento, né, em outros países aliados. Até porque eu perguntei para o Sargento Juarez aqui durante o intervalo, a gente tem como parâmetro e como referência, a gente vê muito na mídia, né, a grande potência bélica mundial que são os Estados Unidos, né, a máquina de guerra conhecida como nos Estados Unidos, enfim, Israel, enfim, muitos países aí, mas ele me relatou aqui, eu fiquei muito contente com essa informação, que o Brasil não deixa nada a desejar a outros países, né? Nosso Exército, nossas Forças Armadas estão preparadas e nós não perdemos nem em preparo, né, no nosso setor humano, né, que é nosso homem, e nem em equipamento para outros países aí, inclusive os Estados Unidos. A gente está aí muito bem equipado, preparado, os nossos militares recebem treinamento 24 horas, aperfeiçoamento, curso, né, preparação. Então a gente realmente temos uma tropa preparada e hoje, como eu falei, quase 250 mil homens aí preparados para qualquer enfrentamento. Eu acho que, graças a Deus, né, nós moramos num país pacífico, né, o Brasil é um país pacífico, mas eu espero e acredito que o Exército continuará trabalhando, defendendo a nossa pátria, defendendo o nosso território nacional, mas em ações como, por exemplo, a questão da segurança pública, que é muito empregado em algumas regiões do país, principalmente no Rio de Janeiro, a gente percebe que os militares auxiliam bastante em algumas ações, né, pontuais no Rio, ações comunitárias, missões de pacificação. Então, eu acredito que o nosso Exército, como disse o Sargento Juarez, está preparado, mas vamos torcer para que continue sendo empregados em outras questões que não o enfrentamento direto, numa guerra, enfim, num conflito, né, mundial. Então, eu acredito que vamos trabalhar nesse sentido, nessa linha. Graças a Deus, como eu disse, o país é um país pacífico, o Brasil é um país do bem, e vamos torcer para que continue assim, né, Sargento? Com certeza. Nós nos preparamos, estamos preparados para o enfrentamento, como eu falei, mas aí o pensamento comum, né, é que se mantenha sempre um país pacífico. Claro. Né, dada a vista aí que o nosso país é uma imensidão territorial, né, o quinto país, se não me falha a memória, em extensão territorial, um país com extensão continental. Sim. Né, é um dos 5 países que tem extensão continental. E nós, Exército Brasileiro, nós, Forças Armadas, estamos espalhados por todos os cantos do país. Com certeza. Nas mais distantes fronteiras, principalmente na fronteira. Nas fronteiras. Nós temos aí mais de 13 mil quilômetros de fronteira, né, se não me falha a memória. Sim. Puxando um pouco para a geografia. E o Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, mas principalmente o Exército Brasileiro, se encontra patrulhando toda a nossa fronteira e a nossa costa brasileira.
É importante, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, as três forças. As três forças unidas. Defendendo nosso país. Em prol do bem comum, que é a defesa do nosso país. Com certeza. Sargento, olha, eu queria agradecer mais uma vez, né, o senhor ter atendido o nosso convite, contando hoje um pouco da sua trajetória, da sua carreira militar, também um pouquinho dos projetos que são realizados pelo tiro de guerra. Vamos torcer para que o Alto Comando do Exército mantenha aí durante mais um período o senhor conosco, até porque a gente, né, acaba trabalhando dia a dia com eles, a gente acaba realmente criando uma parceria e uma afinidade. Então, tenho certeza que a população de Tupã, a cidade de Tupã também adotou e recebeu o senhor com muito carinho, toda a sua família. Então, vamos torcer para que, quem sabe, né, se tudo correr bem, o Alto Comando do Exército mantenha o senhor mais um período conosco, mantendo as atividades, esses projetos que o senhor também... tem muitos projetos que o senhor iniciou, né? O que está bom tem que ser mantido e aprimorado. Eu tenho certeza que o senhor fez isso, a exemplo do projeto Atirador Mirim. E muitas coisas também, o senhor também iniciou aqui um trabalho, né, plantou uma sementinha, projetos que com certeza irão perpetuar, irão continuar sendo realizados aqui pelo tiro de guerra aqui em Tupã. Sargento, eu queria agradecer novamente e deixar o senhor à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã. E claro, volte mais vezes aqui, nos deixando a par, nos deixando informados sobre ações e projetos do nosso tiro de guerra. Quero agradecer também aqui para vocês o espaço, né, principalmente para nós podermos contar um pouco da nossa trajetória. Claro. E que, como a gente conversou anteriormente, né, que de repente sirva de inspiração para esses jovens que estão aí. Claro. Né, a juventude de hoje, né, hoje tem mais disponibilidade de informação do que na nossa época. Na nossa época a internet, o acesso era bem mais difícil. Hoje, né, na palma da mão, tem todas as informações necessárias. Basta acessar ali a internet, os canais que tem, os links, os sites, enfim. Né, a informação hoje está bem mais rápida e às vezes até mais precisa. Então o jovem tem um aparelho na mão que pode, né, usufruir e, como eu disse, agradecer esse espaço por conta de até mesmo passar para o jovem essas informações de alistamento, né, passar as informações, né, de como se alistar pelo alistamento online, né, agradecer por dar o espaço para contarmos um pouco do nosso trabalho no tiro de guerra. Como você disse, alguns projetos que a gente tinha, esse ano não podemos implantar. Nós tínhamos esse ano algumas inovações que gostaríamos de fazer, até mesmo com o pessoal da terceira idade. Nós tínhamos um projeto já no papel, já com alguns parceiros, né, que ia contar com a colaboração da Faculdade FADAP, com os alunos, para fazer um trabalho de parceria com a terceira idade. E, infelizmente, não podemos desenvolver, mas fica o projeto, o esqueleto montado para o próximo, ou até mesmo para nós ficarmos mais um ano, darmos prosseguimento assim que passar essa fase, que eu espero que passe logo, a fase da pandemia. Né? O tiro de guerra mantém essas atividades com todas aquelas restrições, cuidados, higienização, máscara, distanciamento, né? E está sempre de portas abertas. Dúvidas, né, sobre alistamento, sobre como ingressar nas Forças Armadas. A gente tem vários informativos, revistas, folders que informam como ingressar, né, que o jovem, a partir de 15 anos de idade, já pode começar a pensar no ingresso, né, porque nossa Academia Militar das Agulhas Negras, que é para oficial, o concurso começa aos 15 anos, né, e o ingresso pode ser a partir dos 16 anos de idade. Então, o jovem muitas vezes acha, mas eu tenho 15 anos, eu não tenho nada a ver com o Exército. Tem muito a ver. Então, claro. E hoje, né, já abriu-se as portas para o segmento feminino. Então, as meninas aí de 15 anos também podem prestar o concurso para a Academia Militar, né, e após aí 4 anos de formação na academia, se formar oficial do Exército Brasileiro. Então, abriu-se esse leque, né, provavelmente esse ano, se não me falha a memória, se forma a primeira turma feminina de oficiais da Academia Militar, lá em Resende, no Rio de Janeiro. E o ano passado eu fiz algumas palestras, proferi algumas palestras nas escolas, justamente para informar esse público jovem de 15 anos, 16 anos, que as formas de ingresso, que tem essa possibilidade deles estudarem, prestarem um concurso público e seguir a carreira militar já desde jovem. E uma coisa, só para finalizar, Sargento, a gente percebe
até nas próprias nas campanhas que as Forças Armadas realizam nos veículos de comunicação, que divulgam nos veículos de comunicação, uma outra forma para atingir o jovem, para poder chamar a atenção do jovem. No passado, na nossa época lá atrás, era uma coisa, tinha aquela imagem mais sisuda, aquela coisa, aquela obrigatoriedade. Até era bem mais restrito, né? A propaganda era mais restrita. Exatamente. E agora a forma de abordar os jovens, eu acho que mudou e mudou para melhor, né? Uma coisa muito mais dinâmica. Inclusive a última campanha né, de alistamento, eu vi na televisão, usando até fazendo um trocadilho com as redes sociais, sabe, com o Facebook, enfim, chamando a atenção do jovem, convocando os jovens para o alistamento. Então acho que o Exército mudou e está mudando para melhor, né, a forma de abordar os jovens, a forma de convidar os jovens a se alistarem e defenderem nosso país. Com certeza. O Exército aí tem feito essas campanhas justamente até para canalizar o jovem, para ele pensar no seu futuro, na sua carreira, né? Dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, nós temos várias opções de formação, né? Temos várias opções de graduação, né? Então, o leque é amplo. Sim. Né? Então, o Exército está investindo nessa divulgação justamente para o jovem ter o conhecimento, né? Chegar até o jovem as formas de ingresso e o que ele pode ser, o que ele pode alcançar dentro das Forças Armadas. Oferece várias possibilidades. Várias possibilidades. O leque hoje é grande, né? Sempre foi, só que agora um pouco mais divulgado. Perfeito. Sargento, mais uma vez, obrigado pela presença aqui na TV Câmara e volte sempre que tiver alguma novidade, alguma notícia positiva do que tange os trabalhos do tiro de guerra aqui em Tupã. Nós que somos muito gratos por estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado. Nós chegamos ao final do programa A TV Câmara Recebe, hoje recebendo o Sargento Juarez da Silva Nunes, ele que é o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02043, falando um pouquinho sobre a sua carreira, né, a sua carreira militar e também do seu trabalho aqui em nossa cidade, através de campanhas importantes que o Tiro de Guerra participa durante todo o ano e, claro, sempre à disposição da nossa sociedade. Nós agradecemos a sua audiência. Voltaremos em breve com mais um programa TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.